Som. Boa noite, igreja. Graças à paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom estar com os irmãos. O privilégio, a honra é toda minha. Poder estar aqui com os irmãos, conhecer a igreja, que a gente conhecia de passar aí na frente, né? Mas nunca tinha entrado. É a primeira vez que eu venho aqui na igreja. E para mim é um privilégio poder estar com os irmãos e poder compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus para a edificação dos irmãos. E quero, antes de mais nada, dizer que a gente sente, eu já estive em igrejas como a dos irmãos, né? Assim, a gente sente o calor da igreja pequena. A minha igreja ainda também é uma igreja pequena, apesar do prédio ser grande. E a gente tem um privilégio. Nesse tempo aqui a gente consegue se conhecer, né? Eu acredito que os irmãos devem se conhecer muito bem. Isso é bom para a vida da igreja. E deixa eu me apresentar um pouquinho aos irmãos, para que os irmãos possam ter um pouquinho saber um pouquinho da minha vida, da minha pessoa. Tudo para a glória de Deus. Eu sou pastor já há 24 anos. Sou formado pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, né? Tenho mestrado, estou terminando uma pós-graduação. Sou casado, tenho 3 adolescentes, um de 15, um de 18. Está começando a se engraçar para namorar. E tenho uma de 21. Sou pastor ali no Jardim Iva há 4 anos. Fui pastor no interior, em Jundiaí, depois vim para São Paulo, pastorei a congregação Jardim Esté, depois fui para São Mateus, fiquei 11 anos como pastor de educação cristã, e Deus me levou agora para Jardim Iva, e eu me sinto muito honrado por Deus ter me dado o privilégio de estar naquela igreja, uma igreja muito abençoada. Irmãos, a gente vai falar de um tema que os irmãos escolheram, um tema muito apropriado para o tempo atual, né, que a gente tem enfrentado aí com, infelizmente, as ideologias que estão sendo propagadas aí, a intenção de destruir a família como Deus a instituiu, né, tentando e conseguindo algum sucesso com o que eles estão fazendo. Porém, aquilo que Deus fez, ninguém desmancha, não. Aquilo que Deus projetou de forma perpétua, ninguém desmancha, ninguém desfaz. Pode ter algum sucesso com algumas coisas, mas a família como Deus instituiu, ela jamais vai desaparecer da face da terra. Esse é um ponto. Outro ponto é que, por mais que as instituições por aí tentam acabar com a igreja, com o cristianismo, já fazem 2000 anos, mais de 2000 anos que tentam nos dizimar como igreja, ou de forma perseguindo fisicamente, ou através dessas filosofias, ideologias, né, seus argumentos, aí tentando nos calar. E Jesus disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. Então nós sabemos que nós vamos sair sempre vitoriosos, né? E esse tema que os irmãos escolheram é um tema muito importante, então, para nós tocarmos. E eu tenho certeza que os irmãos oram por suas famílias, né? Oram por seus casamentos, oram por seus filhos. E isso é bom para a vida da igreja, porque fortalece a vida da igreja, né? A igreja é formada de famílias. Tanto que nós, como pastores, nós somos ensinados a cuidar primeiro da nossa família para depois cuidar da igreja, porque se você não cuida da sua própria casa, como é que você vai cuidar da igreja de Deus, né? Só que isso não se estende só ao pastor, mas se estende a todos nós como igreja, né? Nós temos que cuidar primeiramente da nossa família. E para isso a palavra de Deus nos dá orientações a respeito de como nós devemos cuidar da nossa família. E como os irmãos escolheram o texto de Josué, esse texto de Josué, eu quero pedir para os irmãos abrirem lá no capítulo 24 de Josué. Os irmãos escolheram um versículo, né, que ele está dentro de um contexto, então eu preciso ler o contexto para que os irmãos tenham a ideia do porquê que Josué, ele fala
aquela frase, né? Eu e minha casa serviremos, ou como os irmãos já escolheram, nós servindo ao Senhor, né? Por que Josué escolheu falou essa frase, e essa frase ficou registrada para a posteridade, inclusive para nós? E aí, no capítulo 24 de Josué, nós vamos ler de 1 até o versículo 27. Nós vamos passar pelo versículo que é o versículo chave do tema que os irmãos escolheram, né? E vamos então tratar sobre essa questão de família dentro desse contexto em que Josué, ele cita essa frase, tá bom? Então nós vamos começar a ler. A minha versão é a NVI, eu não sei qual é a versão dos irmãos. Lá na nossa igreja nós optamos nivelar, né? Colocar todo mundo com uma versão só, porque se precisa fazer leitura responsiva, todo mundo lê igual, né? Então a minha versão é NVI. Talvez tenha alguma diferença nas palavras, mas o significado é o mesmo. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel. Mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, mas assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, cidade que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa, ou eu e minha família, serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, quem nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu
no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é o Deus santo, Ele é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros. Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso para com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos o Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém, e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra. Ela será testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Vamos orar, irmãos? Pai, eu quero mais uma vez diante do seu altar, primeiramente te agradecer por estar aqui nessa igreja, ó Deus, com os meus irmãos, e poder neste momento compartilhar com eles a tua palavra, compartilhar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração para lhes falar. Que esta noite seja uma noite de bênção, uma noite em que a tua voz seja ouvida na mente e no coração de cada um. Que eles possam, ó Deus, realmente compreender aquilo que o Senhor tem para eles, de maneira que aquilo que eles ouvirem, ó Senhor, não permaneça somente no intelecto, mas que aquilo se torne vivo na vida de cada uma dessas famílias, de cada um desses irmãos que aqui estão. Nós oramos e agradecemos hoje e para sempre. Amém. Bom, nós precisamos entender um pouco a respeito do que é que está acontecendo aqui, porque Josué ele está falando com o povo, já está no último capítulo aqui do seu livro, né? E então, para a gente ter ideia do que está acontecendo, por que Josué está chamando o povo, né, os líderes, os juízes, para conversar, o povo para conversar, para nós entendermos o restante do contexto. Josué está se despedindo porque o seu tempo está chegando ao fim, nós vamos ver isso. Então, lá no capítulo 23, não sei como é que deve estar o seu subtítulo, mas na minha versão está a despedida de Josué. No capítulo 23, então, Josué ele chama os líderes ali e começa a falar com esses líderes a respeito da sua vida e também daquilo que Deus fez. Ele começa a conversar com o povo a respeito do que Deus fez com eles, e agora o povo que está ali não é o mesmo povo que saiu do Egito, porque aqueles que saíram do Egito foram todos mortos lá no deserto. E então aqui esse pessoal com quem ele está falando eram crianças, adolescentes, jovens para baixo de 20 anos, 19 anos para baixo, melhor falando, porque acima de 20 anos todos foram mortos daquela geração. Então Josué está falando com uma geração que, apesar de serem crianças na época, eles viram os milagres de Deus, a obra que Deus fez para tirar o povo do Egito. Então o contexto é esse: Josué já está idoso, ele está com 110 anos. Ele está com 110 anos, um homem que teve experiência com Deus, andou na sua juventude com Moisés, foi preparado por Moisés para estar na liderança do povo, foi quem introduziu o povo na terra de Canaã, foi quem liderou o povo para a conquista da terra. Agora a terra foi conquistada. Então ele chama aquele pessoal e ele está fazendo como que uma despedida.
porque ele sabe que o seu tempo está chegando no fim. Se você olhar no 23:14, ele vai dizer que ele está indo pelo caminho de toda a terra, ou seja, eu estou indo embora, meu tempo está chegando, daqui a pouco eu não vou estar mais com vocês. Então ele sabe o que está acontecendo e ele precisa continuar ali, deixar algo para o povo, uma mensagem para o povo, e Deus chama o povo através da vida de Josué. Josué chama o povo para estar diante de Deus, porque ele tem algo a falar, uma palavra de Deus para o povo. Apesar deles terem conquistado a terra, ainda permaneceu no meio do povo, no meio daquela geração, daquelas tribos do povo de Israel, permaneceram ainda outras nações estrangeiras que adoravam outros deuses. E ali, esse povo que estava vivendo ali na mesma região que eles, e com quem eles tinham contato e faziam negócios, tinham as suas influências. Assim como nós também nos dias de hoje, mesmo sendo cristãos, nós somos cercados de pessoas que têm a sua forma de crer, a sua forma de pensar, a sua forma de ser, e a cultura toda que está sendo permeada de ideias, de pensamentos contrários àquilo que nós cremos, e que de alguma forma, como a gente ouve muito, de várias maneiras isso é passado para nós. E eu assisti a uma reportagem falando sobre isso, a um vídeo falando sobre isso, sobre como as coisas são feitas de forma a influenciar o nosso comportamento através de filmes, através de novelas, através de música, através de desenhos, e a gente acaba assimilando sem perceber alguns conceitos que a Bíblia nos exorta para rejeitar. A Bíblia nos ensina lá em Romanos capítulo 12 que nós não devemos nos conformar a este mundo. E nós temos visto que as famílias estão se conformando, as famílias cristãs estão se conformando com o mundo. Estão aceitando normalidades que o mundo coloca, coisas como normais, dentro do seu contexto, como se fosse realmente normal. E quem fala contra, às vezes, até é criticado. Então Josué, ele está preparando o povo, e ele, ao chamar o povo, Deus vai falar através de Josué. Josué não vai dar a palavra dele para o povo, ele vai falar: assim diz o Senhor. Se você olhar no capítulo 24, versículo 2, está lá: assim diz o Senhor, o seu Deus, ou o Deus de Israel. Então não era Josué, que apesar de ser um homem espiritual, um homem que Deus usou para fazer coisas maravilhosas, não era Josué quem iria falar, era Deus quem iria falar com o povo. E da mesma forma como Deus falou, eu acredito que Deus quer falar com os irmãos nesta noite. Eu creio que Deus, Ele quer trabalhar na vida das famílias desta igreja, na vida dos irmãos dessa igreja. Os irmãos escolheram como título, como tema, eu e minha casa servindo ao Senhor. E eu coloquei um subtítulo, extraído da própria Escritura. E esse subtítulo eu coloquei da seguinte maneira, aproveitando o tema dos irmãos, eu e minha casa servindo ao Senhor, minha casa renovando a aliança com Deus. Porque nós vamos perceber que de tempos em tempos nós temos que relembrar e renovar a aliança nossa com Deus, porque sem perceber nós nos afastamos. Sem nós nos darmos conta, as coisas que vão sendo impregnadas na cultura vão mexendo conosco, vão mexendo com a nossa casa, vão mexendo com os nossos casamentos, vão mexendo com a nossa postura cristã, e a gente vai assimilando aquilo e sem perceber se afastando da vontade de Deus, se afastando da orientação de Deus dentro da sua palavra. Então, eu quero falar com os irmãos que isso
Tudo isso que é feito, tudo isso que afasta a nossa vida de Deus, não vem como algo bom, são armadilhas. São armadilhas. A gente sabe que nós que somos servos de Deus, a gente sabe que Satanás, quando ele quer desviar alguém dos caminhos do Senhor, ele não chega, primeiramente ele não chega vestido como pessoa. Ele não tem pressa de nos destruir. Ele planeja a coisa a longo prazo. Então, por exemplo, se você se desviar da palavra de Deus, da vontade de Deus, numa linha reta, se você se desviar 1 milímetro aqui você vai falar assim, não tem nada a ver, o que é, qual é o problema? Você está vendo coisa demais aí. É 1 milímetro. Só que 1 milímetro aqui, em linha reta, vai se tornar 1 metro, 5 metros, 10 metros a longo prazo. Então a gente não pode deixar nem 1 milímetro Satanás nos desviar da vontade de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa família e para a vida da igreja. Então é fundamental, uma coisa que nós precisamos fazer é renovar a nossa aliança com Deus de tempos em tempos. É fundamental, irmãos, que de vez em quando nós paremos, façamos uma reflexão a respeito da nossa vida, a respeito da nossa família, observando a nossa família, principalmente os pais, observando os filhos, porque eles são os principais alvos hoje, os adolescentes, os jovens são os principais alvos, as crianças, e ali a gente perceber o que está acontecendo, nas coisas mais sutis, a gente ficar alerta para poder trazer de volta para o caminho. Porque Satanás, ele vai o tempo todo tentar te destruir, tentar destruir sua família, tentar destruir seu casamento, tentar destruir seu emprego, tentar destruir você. O objetivo dele é tentar destruí-lo. Porque ele veio para isso, não foi para isso que a Bíblia diz que ele veio? Para roubar, matar e destruir? Ora, se ele já veio para isso, a gente sabe que ele veio para isso, por que a gente fica vacilando, dando lugar, dando brecha para que ele possa entrar e fazer o que ele veio para fazer? Então a gente precisa ficar mais alerta. A Bíblia nos fala sobre isso. Estejam alerta, vigiem. O diabo, o vosso adversário, anda como leão, rugindo, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir, permanecendo firmes na fé. Então, nós precisamos ter esse entendimento, colocar isso na nossa mente e saber que Satanás está tentando de todas as formas destruir, e por isso ele vai incutindo coisas de maneira sutil na sua mente, de que forma que você vai se afastando da aliança que um dia você fez com Deus, porque nós fazemos parte de uma nova aliança, não fazemos? Nós não entramos na nova aliança com Cristo quando nós nos entregamos a Ele, uma aliança eterna. E Satanás, o tempo todo ele tenta prejudicar essa nossa jornada. Ele não pode nos tirar do caminho, mas ele pode atrapalhar a nossa jornada. Ele pode prejudicar alguma coisa na nossa vida, na nossa família. Então a gente tem que parar, de tempos em tempos, e olhar como é que está o nosso lar, como é que está a nossa casa, como é que está o nosso casamento, como é que nós estamos, porque às vezes a gente acha que o outro está com problema, e o problema é a gente, não o outro. E só tem um jeito de você fazer isso, olhando para as Escrituras, porque elas são o filtro que vai ajudar você a olhar e ver se o seu comportamento, a sua vida, o seu estilo de vida, a sua maneira de conversar, a sua maneira de se portar, está de acordo com a palavra de Deus. Você quer ver uma coisa muito simples para se fazer? A Bíblia fala que nós podemos analisar como é que está o nosso coração a partir da nossa própria conversa, da nossa própria fala, aquilo que a gente mais fala, porque a boca fala do que o coração está
Presta atenção no que você tem conversado bastante, naquilo que você tem se envolvido, com o que você tem gastado mais tempo, com quem você tem gastado mais tempo, porque você vai chegar numa conclusão. Se você realmente quiser fazer a vontade de Deus e pedir para Deus te mostrar, Ele vai te mostrar que pode estar acontecendo alguma coisa dentro da sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, do seu marido, na vida dos seus pais, que é uma ação maligna para tentar destruir, para tentar te prejudicar e prejudicar a sua aliança com o Senhor. Nós falamos em servir, mas não tem como servir se você não estiver dentro da aliança. Não tem como servir se você não estiver de acordo com a aliança. E aí, eu quero falar sobre alguns elementos que estão embutidos na renovação de uma aliança com Deus. Primeiro é recordação. Quando você olha no capítulo 24, a partir do versículo 2 até o versículo 13, Josué vai trazer a memória, e nós temos que lembrar, quem está falando isso aí é Deus, mas quem é o porta-voz de Deus, o profeta de Deus nesse momento, porque ele é o porta-voz do Senhor, é Josué. E Josué, ele está trazendo a palavra de Deus para o povo, e está lembrando, trazendo à memória as coisas que Deus fez. E se você ler todo o restante do texto, na parte até o versículo 14, você vai perceber coisas da seguinte maneira, Deus falando com o povo, né? Por exemplo, vamos pegar o versículo 8, que está assim, ó: eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão, eu os destruí. Depois ele vai falar: mas eu não quis ouvir Balaão, eu os livrei das mãos dele. Você vai ver que Deus é quem está falando o tempo todo. Eu fiz isso, eu tirei vocês de lá do Egito, eu tirei Abraão da terra dele. E Deus vai mostrar que o tempo todo Ele está com o seu povo, e Ele está dentro de um plano que Ele fez para aquele povo. E Ele começa a mostrar, Ele fala assim: olha, vocês foram parar no Egito, mas eu tirei vocês de lá com pragas que eu mandei sobre o Egito. Quando vocês chegaram no mar, Faraó veio com carros e cavalos lá para pegar vocês, para tentar matá-los, e eu afoguei todo o exército dele no mar. Eu andei com vocês durante 40 anos no deserto. Irmãos, e às vezes a gente está vivendo um momento de deserto. A gente passa na nossa vida momentos de deserto. Isso é normal na nossa vida. A gente não quer, como cristão, a gente foi ensinado de que porque a gente se tornou crente, a gente não vai passar por problema, não vai passar por deserto. A gente passa. Isso é normal da vida cristã. O próprio Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, tribulações. Mas era para nós termos o quê? Bom ânimo. Então a gente precisa ter bom ânimo no momento em que nós estamos passando pelos desertos. O deserto é uma coisa normal na vida do crente. Então nós temos que aprender a caminhar no deserto, confiando que quem está conosco é o Senhor. Ele não nos abandona, Ele não nos desampara. Ele providenciou alimento para o povo no deserto, Ele providenciou carne, pão, água. E não foi um dia ou 2 dias, foram 40 anos. E durante 40 anos nem a roupa deles se desgastaram. Você já teve essa experiência? De você ter uma roupa que parece que ela não acaba nunca? Você usa e parece que ela não vai embora. Eu já tive essa experiência num tempo difícil que eu vivi. Eu até falava com a minha esposa, falava assim: nossa, mas essa roupa não acaba nunca. Porque era um tempo de deserto no qual o Senhor me ajudou, preservou o que eu tinha. Mas a gente sai de um deserto, às vezes entra em outro, sai de uma montanha, desce para um vale. Mas a única coisa que nós precisamos lembrar é que o Senhor está conosco, porque é Ele quem faz. É Ele quem faz. Então nós precisamos recordar as coisas que Deus já fez, porque às vezes nós nos esquecemos. Quando a gente entra num novo deserto, quando a gente entra num novo problema, numa nova aflição, numa nova dificuldade, seja na família, seja no trabalho,
seja em que área for da nossa vida, a gente começa a reclamar com Deus. A gente começa a falar: Senhor, parece que o Senhor não está vendo o que eu estou passando, o Senhor não está vendo o que a minha família está passando. E a gente sabe que tudo reflete onde? Em casa. Tudo que a gente vive reflete em casa, porque em casa a gente tem, às vezes as pessoas, as esposas falam assim, né? As esposas, os maridos, os filhos falam assim: lá na igreja você é melhor, lá com o vizinho você é mais educado, mas é que o vizinho não vive 24 horas dentro de casa com todo mundo. Porque dentro de casa, depois que você entra debaixo do mesmo telhado que você vive com a pessoa, é que nem casal de namorado. Está namorando, brigou, faz o quê? Cada um vai para a sua... E depois que você casa, cada um vai para a sua casa, vai para a mesma cama. Aí tem que conviver com os defeitos. Às vezes a gente não aceita que tem defeito, mas o que acontece é que nós começamos a experimentar coisas na nossa própria vida pessoal, na nossa vida particular, e às vezes você, marido, ou esposa, ou filho, está passando por uma situação, um problema, que está te perturbando, está tirando o seu, está te estressando, está te deprimindo, está te fazendo mal. Só que acaba afetando a família. E você deixa que o problema tome conta da sua vida, tome conta do seu coração, e você começa também a reclamar com Deus, a murmurar contra Ele, mas você já se esqueceu de todas as outras coisas que Ele fez por você. Você já tentou fazer um caderninho, lembrar das coisas que Deus fez na sua vida, dos milagres, das confirmações, das portas que Ele abriu, das curas que Ele te deu, das necessidades que Ele supriu? Você já fez um caderninho? Comece a escrever para você ver quantas coisas Deus já fez, porque tudo que aconteceu com Israel foi registrado. A gente não registra, porque se a gente registrasse, a gente ia ter muita coisa para contar, muito testemunho para dar das obras que Deus fez na nossa vida. Então a gente esquece, a nossa família esquece. A gente esquece quantas vezes dentro da família o filho ficou doente, não tinha como levar para o hospital, de repente aparece alguém para levar e dá tudo certo, não tem dinheiro para comprar o remédio, Deus providencia de alguma forma o remédio. Então nós precisamos lembrar como família de Deus, e para isso a gente quer renovar a aliança, a gente precisa lembrar das coisas que Deus fez, começar a lembrar. E ao invés de ficar murmurando, começar a agradecer. Porque em tudo nós devemos dar, porque essa é a vontade é a vontade de Deus. É a vontade dele para nós. Se nós tivéssemos corações mais agradecidos, certamente a gente teria outro sentimento. Então, esse é um ponto. Lembrar o que Deus fez. Não se esqueça. Não deixe que as coisas presentes façam você esquecer daquilo que Deus fez no passado e da promessa que Ele fez para você. Eu vou estar com você todos os dias. Não vou te desamparar, não vou te abandonar. Isso é promessa para nós. E se precisar até anjo Ele envia, porque Ele fala que os anjos são espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Segundo elemento para uma renovação de aliança com Deus é a exortação, que é o que nós estamos tendo agora aqui. É o momento em que Josué, ele começa a conversar com o povo, e lá no versículo 24, do capítulo 24, aliás, versículo 14 do capítulo 24, ele diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Olha que exortação interessante. O povo, ele saiu do Egito, eles viveram 430 anos no Egito. Eles foram misturados com outros povos de outras nações como escravos e aprenderam a adorar deuses estrangeiros. Porque com o passar do tempo, morreram os faraós, e o que estava lá na época não conheceu José tal, e escravizou o povo, porque o povo estava crescendo muito, e aí o povo começa a sofrer, né? O povo começa a sofrer. Então eles foram influenciados por outras divindades da época. Aí
eles saem do Egito, e a gente às vezes fica até com raiva do povo de Israel, quando eles saem do Egito, que estão no deserto, que toda hora eles reclamam. Lá no Egito a gente tinha carne para comer, lá no Egito estava bom, eu estava como escravo, estava bom lá, estava nada, eles estavam sofrendo, tanto é que clamaram ao Senhor, por isso que o Senhor levou Moisés para libertá-los. E aí, eles entram numa terra, depois de ficar aquela geração no deserto, que foi envolvida, a questão deles com Deus, foi que a influência que eles receberam dos povos com quem eles conviveram, foi tão forte que acabava mexendo com eles sobre essa questão. A questão, por exemplo, do bezerro de ouro, que Arão fez por causa do pedido do povo, certamente tem alguma relação com os deuses do Egito, que estava impregnado na mente deles, e aquilo precisava ser tirado. E aí, aquela geração morre, entra uma nova geração numa terra que está cheia de gente estrangeira, gente que tem outras divindades, que adoram outras divindades, adora Baal, Azerá e outros deuses mais lá que eles tinham. E aí o Senhor falou: elimina todo mundo, tira todo mundo daí, eu quero só vocês. Só que eles vão entrando na terra e ao invés de expulsar todo mundo, alguns começam a resistir. Em vez de eles continuarem pedirem a Deus ajuda, eles deixam o povo viver ali no meio deles. E o Senhor falou: olha, eu vou provar vocês com esse povo aí, eles serão uma armadilha para vocês. Você quer ver uma coisa interessante? Olha no capítulo 23, versículos 12 e 13. Ele vai falar assim, ó: se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, se associarem com eles, e sejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, eles se tornarão armadilhas. Eu não sei como é que está na sua tradução, mas aqui está: armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Tem uma história no livro de Juízes, a história de Gideão, capítulo 8. Capítulo 8 de Gideão, versículos de 22 a 27, tem algo também parecido. E aqui é uma coisa muito sutil, que acontece na nossa vida e a gente não percebe e acaba entrando num caminho que desonra a Deus, que nos afasta de Deus. Olha só o que acontece na história aqui. A partir do versículo 22, diz o seguinte: depois de Gideão vencer as batalhas, venceu, na verdade, quem venceu foi Deus com os 300 de Gideão. E aí, conforme eles vão avançando depois e tomando todos os despojos do pessoal, naquelas nações, os homens usavam brincos, todas aquelas nações, e eles eram brincos com ouro puro, era coisa realmente pura, não era qualquer ouro. Agora olha o que vai acontecer, o que Gideão vai fazer, porque eles vão querer colocar, não foi lá com Samuel que o povo quis a primeira vez colocar um rei sobre si, já começa aqui. Então olha só o que acontece. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não foi ele que libertou, quem libertou foi o Senhor. Eles foram com 32 mil, Deus falou: olha, tem muito homem aí, manda uma porção deles embora aí, quem tiver com medo, quem tiver tremendo, porque senão eles vão ganhar a guerra e vão falar que foram eles que ganharam. Aí foi um monte de homem embora, aí ficou uma porção, ainda ficou, eu não me lembro agora a porção que ficou, mas ficou uma porção muito grande, ainda uns 10 mil. Eram 32, ficou 10 mil, aí o Senhor falou o seguinte: olha, ainda tem muito, Gideão, manda o pessoal aumentar. E mandou, ficou 300. E Deus ganhou a guerra contra um exército de 135 mil homens com 300 homens. Então, para que eles não se gloriassem, Deus já fez isso, já mostrou que é Ele que estava agindo.
E aí eles vão falar assim, ó, vão falar para Gideão, você nos libertou de Midian, dos midianitas, né? Aí olha que Gideão, muito sábio nesse momento, ele fala o seguinte: não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Aqui é teocracia, não é monarquia, aqui é teocracia. Quem reina na sua vida, na vida do povo, na vida de vocês, é Deus, é Ele que tem que reinar. Aí, agora aqui, ele dá uma vacilada. Aí ele fala o seguinte, olha, e prosseguiu, só lhes faço um pedido. Aqui está o perigo das vezes a gente pedir coisas que depois vão nos prejudicar. Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas decisões, com aquilo que a gente quer. Então ele fala o seguinte, olha, só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Cada homem podia dar um brinco só. Que eles pegaram dos exércitos, porque eles matavam, arrancavam os brincos, arrancavam as joias, tudo e levavam para si. E aí, o que acontece? Eles falam para o Gideão, eles responderam, de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. Um brinco, irmãos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg. Sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão, agora olha aqui o problema, ó. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, Ofra. Por que ele fez um manto sacerdotal? Para ficar como um marco memorial. Assim como aquela pedra que colocaram lá, para servir de testemunha, ele fez um manto sacerdotal para que o povo lembrasse que foi o Senhor que deu a vitória a eles. Mas olha o que eles fazem. Então Gideão, versículo 27, usou o ouro para fazer o manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Qual que é o grande problema para nós, irmãos? São as armadilhas que a gente às vezes cai porque a gente não está atento às exortações da palavra de Deus. A gente falta com integridade, a gente falta com fidelidade, e aí a gente cai nos laços que os homens preparam, que o Satanás prepara, que a cultura prepara, e a gente acaba caindo nos laços, mas eles não vêm como armadilha. Você não fala assim, vou cair na armadilha e puf na armadilha. Você não faz isso. Você, se der uma armadilha, você foge. Até os animais, quando eles percebem que é uma armadilha, eles fogem. Tem muita coisa que vem na nossa vida como coisa boa, coisa legal, coisa agradável, coisa que a gente quer, mas que vai servir de laço para nos afastar de Deus. Vai servir de laço para nos afastar de Deus. É cursos, é emprego. Às vezes você quer um emprego que você está querendo, porque aquele é o emprego, aqui eu quero aquele emprego tal, aí você consegue entrar, aquele emprego toma seu tempo todinho. Vai fazer a faculdade e tal, aí começa a estudar de domingo, porque você não tem outro tempo, você trabalha fora tal, e domingo você não aparece mais na igreja. Aí não lê mais Bíblia, não ora mais, porque começa assim, você começa a faltar na igreja, você também começa a parar de orar, começa a parar de ler a Bíblia, começa a ver coisas que não deveria, começa a participar de coisas que não deveria participar, sem perceber você já começa a escorregar de volta para o mundo, começa a se afastar de Deus. Por quê? Porque começou a entrar no seu coração outros deuses, que você não se deu conta que eram deuses. Às vezes a gente quer, num afã de querer um sucesso na vida, e isso se torna um Deus para nós, a gente atropela as coisas de Deus. Eu queria dizer para vocês, irmãos, o seguinte: perca tudo, seja pobre, mas não perca Deus, e não seja pobre para com Deus, seja rico para com Ele. Porque se você tiver tudo na vida e não tiver Deus, você não tem nada. Mas se você não tiver nada e tiver Deus na sua vida, você tem tudo.
Terceiro, a declaração de Josué, né? Terceiro elemento, a declaração que Josué faz, versículos 15, 18, 20 e 24, que também o povo faz. Porque a gente lê Josué falando, eu e minha família, ou eu e minha casa serviremos ao Senhor, aí o povo vai na do Josué também. Se você olhar no versículo 18, depois que Josué fala, eles vão dizer o seguinte, eles recordam, eles concordam com Josué, né, todo ali no versículo 16 em diante, eles vão falar isso daí, e aí lá no finalzinho do versículo 18 eles falam assim, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aí a pergunta que nós devemos fazer é: quem é o nosso Deus? Quem é que está ocupando de fato o primeiro lugar na nossa vida? Porque tem uma coisa importante que a gente precisa entender, que é essa questão da declaração. A gente declara coisas da boca para fora, mas isso não é a realidade no nosso coração. Então não adianta declarar da boca para fora, porque Deus conhece o nosso coração. Lá em Mateus, falando dos líderes religiosos, Jesus falou assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Porque esse é o grande problema, é a gente ficar declarando e achar que pelo fato de a gente falar, isso é uma realidade no nosso relacionamento com Deus, e não é. A realidade do relacionamento é dia após dia nós estamos envolvidos com o Senhor, orando, lendo a sua palavra, adorando, servindo as pessoas, inclusive, porque nós fomos chamados para isso, fomos chamados para testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós precisamos não declarar da boca para fora, mas dentro do coração, do íntimo do nosso ser, e fazer de fato Deus sentar no trono da nossa vida, porque ali é o lugar em que Ele deve estar. E aí a nossa família tem que ver isso, e a nossa família tem que ser envolvida com isso, porque só pode fazer uma renovação quando de fato Deus está declarado de forma objetiva no nosso coração, que isso é uma realidade na nossa vida. E aí os filhos, a esposa, o marido, às vezes a esposa não tem o marido que não é crente, ou vice-versa, ou os filhos que não têm os pais que não são crentes, ou os pais que têm filhos que não são crentes. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer de Deus o Senhor da nossa vida, porque é isso que Ele é. Ele é o dono da nossa vida, e Ele tem que estar sentado no trono do nosso coração. Falar da boca para fora não engana Deus. Você pode enganar os homens, você pode enganar o pastor, você pode enganar os líderes, você pode enganar as pessoas parecendo ser uma pessoa espiritual, quando na verdade não é. Quando a sua vida oculta, ela contradiz tudo que você diz que é. Tem um livro de um autor chamado Bill Hybels que diz: quem é você quando ninguém está olhando? Como é que é o seu lar? Como é que é você como marido, você como esposa e você como filhos? Deus reina na sua vida? Porque se Deus reinar na sua vida, o seu lar também vai ser um reino de paz, de alegria e de prosperidade. Haja com integridade, com ser de um cristão autêntico, de um cristão verdadeiro, que obedece à palavra de Deus, porque é isso que o povo fazia. Seja fiel a Deus em tudo. Seja fiel a Deus em tudo. Se você quiser ser fiel a Deus em tudo, quiser agir com integridade, obedeça. Mesmo quando todos estiverem contra você, obedeça ao que Deus fala, não ao que o homem fala, não ao que o homem manda. Quarto, santificação. Esse é o quarto elemento de uma renovação de aliança com Deus, santificação. Aí, lá no versículo 15, 16 e 24, ele vai falar o seguinte, joguem os seus deuses. Irmãos, você acredita que ainda o povo, depois de tudo que Deus fez, ainda carregava ídolos com eles?
carregava Deus nos seus corações, porque o ídolo físico não é nada mais do que uma representação daquilo que está no coração. Aí Josué fala assim, lancem fora, joguem fora tudo que te afasta de Deus, porque Deus não aceita ser dividido. Deus não aceita ser dividido com nada e com ninguém. Ele é prioridade na nossa vida, ele deveria ser prioridade na vida do povo. E o povo está entendendo o que Josué está falando assim, não, a ponto de Josué falar assim, vocês não vão conseguir servir a Deus porque Ele é Deus zeloso. Ele é santo e zeloso. E se Ele é santo e zeloso, nós devemos ser o quê, irmãos? Santos e zelosos. Santos separados de tudo aquilo que nos afasta de Deus, e não é só pecado aquilo que é declarado na Bíblia. Tudo, qualquer coisa, pessoa, negócio, atividade que toma seu tempo, tirando o tempo que você deveria estar com Deus, o tempo que você deveria ter com Deus, se isso está te afastando de Deus, pode ser uma coisa boa a princípio, mas vai ser o final daquilo vai ser ruim. Aí eu quero fazer um curso aí e tal, só que eu vou fazer o curso, nunca mais eu vou aparecer na igreja, porque eu vou ter que estudar de domingo. Não caia nessa. Ou se você entrar nessa, se comprometa de verdade a fazer esforço para estar no culto, para estar adorando a Deus e se alimentar. Porque Satanás, ele não vai deixar passar a oportunidade para tentar te destruir. Então, nós precisamos separar de tudo que desagrada a Deus, de tudo que nos afasta de Deus. Só que às vezes a gente não tem consciência que, às vezes, irmãos, até um objeto desse aqui nos afasta de Deus. Sabe quanto tempo isso aqui toma da gente? Você passa horas vendo vídeos no YouTube, no TikTok e conversando com pessoas no WhatsApp, dando risada. Mas pega a Bíblia para ler, para você ver quantos minutos você gasta. Quanto tempo você investe em oração? Porque eu não falo nem gastar, eu falo de investimento. Porque ler a Bíblia e orar é investimento. Quanto tempo você dá da sua vida para servir no reino de Deus? Porque para fazer as suas coisas você não tem desculpa, mas para fazer as coisas de Deus você arruma desculpa. É assim que a gente faz. Todas as vezes que é para a gente servir, para a nossa família servir, às vezes a gente usa a própria família para ser desculpa para não servir. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo, deixando tomar lugar no nosso coração, porque senão nós vamos nos afastar de Deus, vamos se tornar, deuses vão entrar no nosso coração, através de negócios, através de coisas, joguinho. Os adolescentes hoje passam horas no joguinho, atravessa a noite num joguinho, seja no celular, seja no computador, seja no videogame. Mas pergunta para ele quanto tempo ele investiu na leitura da Bíblia. Isso fora as atividades que ele tem de escola, tal, que... Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que estão sendo colocadas à nossa disposição, porque são distrações, são coisas agradáveis, são coisas legais, são coisas até boas para nós, mas que se não forem colocadas no devido lugar, elas vão ocupar o lugar de Deus e serão os nossos deuses, serão mais importantes para nós do que o próprio Deus. Nós vamos tirar Deus do nosso trono e vamos colocar, do trono da nossa vida, e vamos colocar as outras coisas que é do nosso interesse pessoal, da nossa vontade, do nosso desejo, no lugar onde Deus deveria estar sentado. E aí você não vai ter mais tempo para Deus, você não vai ter tempo para servir a Deus, você não vai ter tempo para orar a Ele, para falar com Ele, e a sua família vai ser prejudicada. Porque quando a gente baixa a guarda, quando a gente deixa de fazer essas coisas, a gente baixa a guarda e Satanás ele consegue avançar. Então, se você quer cercar a sua família, seus pais, seus filhos, sua esposa, seu marido, invista tempo nessas coisas e faça Deus ser de fato o Deus do seu coração e santifique a sua vida. O que é isso? É separar a sua vida para Ele, porque a sua vida pertence a Ele. Lança fora da sua vida tudo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. Joga fora.
nem que aquilo te custe alguma coisa agora, porque vai custar mais caro no futuro se você não largar. Se você não se afastar. Então deixe o Senhor ser o seu Deus, santifique-se para Ele. Por último, a consolidação, que é o quinto elemento que a gente que nós vamos encontrar nesse texto para a nossa renovação de aliança com Deus. Então, o quinto elemento é a consolidação. Isso aí você vai encontrar nos versículos 25 e 26, quando Josué, ele fala o seguinte: naquele dia Josué, o texto fala o seguinte, né? Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém. Firmou um acordo. Já existia a lei, já existiam os decretos, eles conheciam, eles tiveram experiências com Deus. Josué trouxe tudo à memória, trouxe tudo de volta à memória. Eles também trouxeram para nós, de fato, o Senhor que expulsou, o Senhor que fez tal. Mas não para aí. Você não pode chegar e entender e falar que tudo, por exemplo, que eu estou dizendo é verdade. Não, pastor, o senhor está certo, tudo que o senhor está falando é verdade, e parar por aqui. Eu aprendi com um pastor que dito não significa ouvido. Ouvido não significa de acordo. De acordo não significa executado. Dito não significa que ouviu. A pessoa ouviu, disse, mas o outro não ouviu. Aliás, dito não significa ouvido, ouvido não significa entendido, entendido não significa de acordo, e de acordo não significa executado. Então disse, mas o outro não ouviu. Não teve efeito nenhum. Ele ouviu, mas não entendeu. Continua não dando em nada. Entendeu, mas não está de acordo. Vocês podem falar, por exemplo, pastor, eu não estou concordando com nada que você está falando. Não, aí você fala assim, não, pastor, o senhor está certinho. Estou de acordo com o senhor. Parabéns para o senhor. Pura palavra de Deus. Mas aí você para por aí, você não executa. Você não coloca em prática na sua vida e na vida da sua família. Não resolve nada, irmãos. Você sabe que às vezes a gente acha que a igreja é um grande micro-ondas. A gente vem para a igreja, que nem a gente coloca lanche ou comida no micro-ondas, e a gente aperta 3 segundos, pá, a comida sai quentinha. Aí a gente acha que vai acontecer a mesma coisa com a gente lá, quando a gente vem para a igreja, que o pastor vai dar uma palavra tal, e aí vai pegar fogo, vou sair de lá tinindo. Nossa, a palavra foi uma maravilha. Você pergunta para mim, o que foi que o pastor falou? Ah, não sei, mas foi uma maravilha, foi uma bênção. Mas ele não sabe de nada, ele não entendeu nada, não entrou nada. Então, a igreja é um lugar onde você recebe uma mensagem e você vai para casa com aquela mensagem no seu coração para meditar e colocá-la em prática na sua vida durante a sua existência, porque domingo após domingo nós vimos aqui para ouvir o que Deus tem para nos dizer, a fim de colocar, mas a gente quer vir aqui para ver o que Deus tem que falar de promessa, se Ele vai resolver meu problema. Quantas pessoas vão para as igrejas, suas igrejas atrás disso, mas eles não querem ouvir o que Deus tem para falar, para colocar na sua vida em prática, para viver de acordo com a vontade de Deus. E aí não tem como renovar a aliança com Deus, irmãos. Porque a aliança, para renovar com Deus, ela tem esses pontos. E aí a gente, no final, a gente assina um acordo com Ele, falando, Senhor, eu entendi e eu estou fazendo um acordo com o Senhor hoje. Eu estou renovando hoje a minha aliança com o Senhor. Eu quero viver conforme a Tua palavra. Eu quero Te obedecer. E eu quero que a minha família faça essa aliança, mas começa comigo.
Não espere que outro da sua família faça aliança também. Faça você primeiro. Faça você sua aliança com Deus e a sua família será tocada. Alguém começa. Na minha casa, para todo mundo ir para a igreja, apesar de hoje alguns estarem afastados, mas começou com a minha mãe. A minha mãe entrou no caminho e saiu arrastando todo mundo. Mas começou com a vida dela. Então, irmãos, é assim, olha, se nós quisermos aí, concluindo, fazer uma renovação com Deus, a gente precisa então prestar atenção nesses elementos. Recordar o que Deus fez, aceitar a exortação que Ele faz, declarar não da boca para fora, mas de um coração sincero de que Ele é o Senhor da nossa vida e é a Ele que nós vamos servir, nos separar de tudo que está tentando ocupar a nossa vida, tentando nos tirar da comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus, como cristãos e como família, começar a tirar tudo. E aí falar com Ele, não, Senhor, ó, eu vou assinar esse acordo com o Senhor hoje, para que nós possamos, para que eu possa voltar a caminhar com o Senhor como foi no princípio. No princípio da vida cristã a gente caminha com Deus numa alegria, depois com o tempo vai abandonando a primeira fé. Mas meu irmão, se você quiser uma mudança na sua vida, de fato, que a sua família sirva a Deus, começa servindo você. Fazendo uma renovação de aliança com Deus. É com você que começa. Não, tem que renovar lá meu pai, que meu pai é um atribulado, minha mãe, meu irmão, meu filho, não, com você. Eu aprendi que quando a gente quer que as pessoas ao nosso redor, as pessoas que estão próximas de nós sejam transformadas, a gente cerca a nossa vida com todas as pessoas que a gente quer que sejam transformadas e começa a transformação pela pessoa que está no centro. Começa pela gente. Irmãos, eu faria um apelo, mas vou deixar o apelo para Deus no seu coração. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a renovar essa aliança com Ele e fazer uma aliança sincera e verdadeira com Ele. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos e pela minha vida. Te agradecer pela tua palavra que nós acabamos de meditar. Te agradeço por essa oportunidade de trazer a tua palavra, ó Deus, e pedir agora, Senhor, que o Senhor, com esse tema que eles escolheram, e a minha casa servindo ao Senhor, que se torne real na vida deles, ó Deus, a partir da vida de cada um. Que eles comecem na sua vida em particular, na sua vida pessoal, cada um servir ao Senhor, renovando o seu compromisso contigo, renovando a aliança com o Senhor. Porque eu sei que a partir daí, Senhor, a partir de cada um de nós, que essa aliança renovada, ela afetará aos demais membros da nossa família. E assim nós poderemos ver no futuro, Deus, toda a nossa família servindo ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra é verdadeira, é fiel, e ela mexe conosco. Abençoa-nos, Deus, abençoa esta igreja, seu pastor, abençoa cada família, sustenta cada família, cada pai de família, Deus, cada irmã, cada jovem, cada criança, todos sejam abençoados, sejam fortalecidos. Coloque suas vidas diante do altar do Senhor, removendo tudo que nos afasta de Ti. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós passamos aqui. Nós oramos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pastor Adolfo, obrigado pela oportunidade. Nosso prazer estar com você. Deus continue abençoando a vida e o ministério da igreja também com o pastor Adolfo. Nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus por essa palavra nessa noite, agradecemos pela vida do pastor Saulo. Estamos chegando já nos momentos finais. Irmãos, eu estava pensando enquanto ouvíamos a mensagem, os mais antigos têm saudades de como as coisas eram resolvidas,
do que nós acreditávamos, vivíamos, ensinávamos como verdades absolutas, imutáveis, inegociáveis. E hoje nós vivemos um mundo, uma sociedade que sustenta o relativismo. Nós já pararam para pensar? É o que é bom para o meio, para a circunstância, para aquele grupo, é o que agrada. Pensar, irmãos, a palavra do Senhor, ela é uma verdade absoluta, imutável e vem de geração em geração. Por isso nós devemos sempre aprender dela, viver conforme os seus ensinos, ensinar aos outros, para que as nossas famílias, nossas vidas sejam estruturadas. Senão, irmãos, não tem como prosseguir. Que Deus assim nos prepare, que Deus nos oriente e que haja essa dedicação, essa seriedade da parte de cada um de nós. Irmãos, eu quero agradecer a presença de cada um dos nossos visitantes e nós vamos fazer assim, irmãos. Todos que são aqui da nossa igreja vão ficar em pé e vão dizer que são bem-vindos em nome de Jesus. Então podem ficar em pé os que são, aqueles que puderem, né? Ficar em pé e vão dizer que todos são bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá? Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Tá? Deus abençoe a todos. Vamos cantar, irmãos, o hino 301. E aí nós já estaremos finalizando. Nós temos uma pequena recepção ali embaixo. Não se demorem para descer, tá? Logo após o cântico desse hino, já tivemos a oração final. Louvor no tempo pós-domingo, né? Então nós vamos cantar esse 301 e logo em seguida já podemos descer, tá? Aqui esse hino ele traz o seu título, crer e observar, né? Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenado, alegria perene nos traz, né? Cristo manda. Irmãos, antes de nós cantarmos a última,
Eu esqueci de dar a oportunidade. Quem quer trazer aqui à frente a sua oferta, o mesmo seu dízimo, tá? Enquanto nós cantamos, quem sentir o desejo de trazer a sua oferta, a sua contribuição, pode colocar aqui à frente, tá? Vamos lá. Resoluto, Senhor, e confesse de ardor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Querer observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece a quem Cristo mandar. Irmãos, assim nós terminamos, e assim Deus abençoe a cada um dos irmãos, com orações silenciosas e serrenas, tá?